O Sérgio falou duas coisas interessantes. A primeira delas, ô Léo, com relação a jogar no Mineirão, e eu senti um certo arrependimento de alguns jogos. Eu lembro que a gente conversava na redação dias antes, assim, esse jogo com o Brasil de Pelotas era jogo para ser levado para o Independência. Principalmente porque ele ficou encavalado com um jogo de Libertadores muito próximo, com a decisão do Campeonato Mineiro, né, Romano? E a gente sabe que não tá fácil para ninguém, né? Em termos de grana. Ainda tem um de amanhã, na estreia do Brasileiro. Exatamente. Aí vem um jogo grande contra o Vasco, estreia do Brasileiro. Então, nesse meio aí, o jogo que ficou menos importante foi o jogo contra o Brasil de Pelotas, né? E até o adversário não tinha tanta expressão, mas eu acho que o Atlético tá quase inaugurando a Arena MRV, daqui a pouco vai jogar lá e aí ele vai ver suas datas e seu gramado e vai cuidar. Nesse momento eu acho que o Atlético tem que se preocupar mais com a sua torcida. E acho que tem que ser dessa maneira mesmo. Não precisa jogar no Mineirão algumas partidas que não tem uma demanda de público grande, pode jogar no Independência, que é um ótimo estádio, só que não tem a capacidade que tem o Mineirão. É uma situação que o próprio Cruzeiro já deveria estar fazendo há muito tempo, mesmo brigado, não gostando das condições, mas não punindo o torcedor. O Atlético não deve punir o seu torcedor. Se tem um jogo para uma demanda grande, joga no Mineirão. Se tem uma demanda pequena, joga no Independência, faz bem para os cofres do clube e atende o torcedor. E o Sérgio falou também sobre, ele fez uma análise dele ali do Campeonato Brasileiro, né? Ele tá dentro da realidade ou tá um pouco por fora? Não, Romano, assim, todo treinador, todo presidente, às vezes dá uma exageradazinha, né, pro lado dele, mas acho que é um discurso absolutamente normal. Primeiro, sobre essa questão de estádio, de escolha, eu acho que o Atlético precisa rever também um pouquinho a precificação de ingresso, né? Talvez se o ingresso contra o Brasil de Pelotas fosse um pouquinho mais barato, o público poderia ter sido melhor, aí teria sido até jogo pro Mineirão, ou então fazer uma média, né? Você tira um pouquinho de um, coloca um pouquinho em outro, tira de Copa do Brasil, põe Campeonato Brasileiro, tira um pouquinho de Libertadores, porque é difícil pro torcedor. O futebol está cada vez mais virando supérfluo para quem trabalha, batalha e ganha um dinheiro ali contado para pagar conta, pagar plano de saúde, pagar a escola de filho, a alimentação tá cara. Então tá muito complicado. E eu sei que os clubes precisam da bilheteria também. Eles não vivem só de bilheteria, mas precisam também. E sinceramente, olhar daqui para frente do Atlético e escolher jogos com perspectiva de público, olha, se o Atlético começar bem o Brasileiro, não vai ter como tirar o Brasileiro do Mineirão. O torcedor vai. Se o time embalar vitórias, o torcedor não vai ao jogo. Copa do Brasil, passando do Brasil, de Pelotas, a chance de ser adversário mais robusto. É Mineirão. E Libertadores não precisa nem falar, né? Não precisa nem comentar. Então pode ser que o Atlético siga jogando no Mineirão. E aí cabe a Minas Arena olhar a situação do gramado. Falou-se aí do palco, né? Da montagem do palco. E, sinceramente, a Federação Mineira não tem culpa nenhuma, né? O palco é montado no estádio desde que o mundo é mundo e nunca prejudicou o gramado. Ah, mas choveu. Problema, tinha que montar o palco. E no jogo, uma semana antes, na quinta-feira, Atlético e Libertad. Não foi uma semana antes, foram dias antes, foi na quinta-feira. Eu já chamei atenção porque não tem jogador parando em pé e tá soltando muita placa. Eu acho que jogar a culpa só no palco que foi montado, que sempre é montado, sinceramente, essa aí, pra mim, não colou muito, não. O palco foi montado na área do Everson? Foi. Foi? Não. A porta? Não, o palco da federação foi no meio do campo. Gente, tá falando da federação pro time, foi no meio. Que foi. Então. E a federação não tem culpa nenhuma. O palco é montado sempre ali em final. Pois é, Cláudio, o torcedor do Atlético, e aí ele tem razão, tá muito caro. E aí, pra você, em média, ir no Mineirão, é R$300 que você gasta se você for de carro. Em um detalhe importante, o ingresso de amanhã tá mais barato que o do Brasil de Pelotas. Então tem ingresso amanhã para sócio a partir de R$24. Inteira, para quem não é sócio, a partir de 80, mas o último jogo tinha ingresso só mais de 100. Você fala do jogo contra o Vasco, né? Amanhã são dois eventos. Não, o jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco amanhã tá mais barato que o jogo contra o Brasil de Pelotas.